Já imaginou você chegar no domingo à noite nos seus POPs principais e encontrá-lo completamente inundado por causa de uma grande chuva que caiu? Hoje estou aqui com o Leandro Castro, que é o diretor de operações da OpenX, e vamos relembrar esse caso que aconteceu com um cliente da OpenX e falar um pouco sobre as lições aprendidas e o que a OpenX fez para ajudar esse cliente nesse momento tão delicado. Bom, foi um caso bem desafiador. Nós fomos acionados em dezembro do ano passado, dia 10 de dezembro, por um cliente provedor nosso do Norte, pedindo socorro, pois o POP principal da operação dele havia desabado o teto, molhado todos os equipamentos e estava totalmente inoperante. E pedindo um auxílio para que voltasse a operação, toda a sua operação em funcionamento até no dia seguinte. Eu lembro que a gente precisou de atuar em várias frentes, porque quando acontece um evento tão grande assim, a gente tem que parar e se planejar sobre quais são os próximos passos. Então, enquanto a gente pensa o que precisamos fazer para recuperar, a ideia é minimizar o impacto para os clientes. E a primeira lição aprendida para a gente, assim, que é algo que a gente sabia na teoria, que na prática foi muito legal de ver, é que quando acontece uma catástrofe como essa, você sendo a pessoa que está dando, conduzindo as notícias, né, você está informando para os clientes são muito receptivos e muito solidários. Assim, em momento nenhum ele teve assim... Você imagina você ficar lá 2 dias, 3 dias fora do ar, você imagina os clientes todos vão cancelar? Não, porque ele foi se comunicando com o cliente que, cara, a gente teve um problema, a chuva que caiu ontem, vocês viram a chuva que caiu ontem, a gente teve um problema indo do nosso... Assim, os clientes foram muito compreensivos, o impacto que ele teve na base de assinantes dele foi praticamente nula. Né? Então, assim, o principal ponto é, você tem que ser a pessoa que está conduzindo as notícias. Falou, cara, é isso que está acontecendo, em tanto tempo a gente deve conseguir recuperar e mantendo os clientes informados sobre o que está sendo feito e qual é a expectativa que você tem do serviço ser restaurado. Do lado da OpenX, enquanto consultor, a gente teve que bolar junto com o cliente um plano de disaster recovery, concentrando as ações por aqui e orientando o cliente no que fazer. No caso, ele tinha roteadores, equipamentos, servidores em outra localidade e a gente precisou atuar junto com ele para remanejar clientes dessa outra localidade, para desocupar roteadores, ocupar equipamentos para que fossem realocados para essa localidade que foi afetada, né? Esse plano foi bem assim conduzido por nós, bem planejado e de forma que assim, com menos de 24 horas os clientes estavam de volta em funcionamento e trouxe grandes lições tanto para nós quanto para o cliente de planejar, né, junto com o cliente realmente esse desastre recovery antes que ele aconteça. No caso, a OpenX, enquanto consultora, enquanto operadora, ofertar produtos também para o cliente de backup de servidores, de colocation de servidores na nossa operação para ele, caso isso seja necessário. Inclusive, para este cenário, a gente colocou à disposição do cliente um servidor Radius da nossa operação para que os clientes dele autenticassem no nosso servidor e voltasse ao funcionamento, porque ele não tinha mais um Radius que pudesse autenticar os clientes PPPoE dele. A gente fez isso na nossa base, autenticou os clientes, até que ele pudesse ter novamente um servidor e recuperar totalmente os seus equipamentos, a sua operação, mas até isso os clientes ficaram menos de 24 horas, voltaram ao seu funcionamento, à sua operação normalmente. Né? É óbvio que a gente fala assim, menos de 24 horas a gente já tinha clientes se conectando novamente. É óbvio que uma catástrofe dessa natureza não foi algo que você resolveu em 24 horas, né? Mas, e lembrando que como é lá no norte do país, tudo é muito mais longe, é tudo mais complicado. Então, assim, até a própria logística de poder buscar os equipamentos, porque o primeiro passo que a gente falou, cara, qual é o equipamento que a gente pode pegar para colocar nesse lugar? Então, a gente falou com ele, olha, vamos pegar, enquanto o técnico ia se deslocando para esse lugar para buscar o equipamento, a gente foi pegando todos os clientes que estavam conectados nesse equipamento, espalhando por outros pontos da rede do cliente, para que no momento que o técnico chegasse lá, o equipamento já estivesse disponível, que ele só pegou, colocou debaixo do braço e já voltou lá para a cidade que estava... Não voltou para a cidade que o POP estava inundado, né? Mas ele colocou o equipamento, a gente preparou um outro POP para que ele pudesse receber aqueles clientes e voltar a se conectar. E foi um negócio muito emblemático para a gente, porque realmente foi uma força-tarefa. Eu, particularmente, quase nunca hoje em dia acesso mais equipamentos de cliente, mas até comentei com o Leandro na segunda-feira de madrugada, assim, era mais ou menos na segunda-feira, 1h30 da manhã, estava eu,
o Leandro, que é o nosso diretor de operações, estava o Diego, que é o nosso coordenador técnico, estavam nós três lá fazendo aquela força-tarefa para realmente conseguir conectar a maior quantidade de clientes possível. Porque a gente sabe, eu trabalho com provedor há 20 e tantos anos, eu sei como é complicado para o provedor ele saber tudo que ele construiu, de repente, porque tem um problema, uma chuva, você tem arruina a reputação do provedor. A gente sabe, não, cara, nós vamos fazer todo o esforço para que o serviço seja recuperado o mais rápido possível e gere o mínimo impacto possível para os assinantes. Porque hoje a gente depende de internet para tudo, né? Para se divertir, de comida, para estudar. É um serviço fundamental. Então a gente não pode, vamos largar isso daqui, vamos voltar amanhã. Não, a gente fez uma força-tarefa, ficamos lá mais de 24 horas ajudando o cliente recuperar o serviço o quanto antes. Renato, você citou alguns pontos interessantes aí. Eu acho que faz parte da cultura da OpenX focar no problema até que ele se resolva. Então, nós realmente, além da parte técnica, a diretoria se envolveu até que fosse possível dar um fôlego ao cliente, a gente descansar. Então, como você disse, né, você que quase não acessa mais a rede para tratar assuntos técnicos de clientes envolveu, eu me envolvi enquanto diretor também, o Diego, o coordenador. Então isso é um detalhe importante, a gente realmente põe a mão quando é necessário até que resolva os problemas. Outro detalhe interessante também que você citou, que a gente até comenta muito entre nós aqui, os provedores do norte do país, principalmente, têm um cenário muito diferente do nosso, né? Esse provedor especificamente, ele fala que ele atende localidades 300, 400 quilômetros distante um do outro e que não tem nada no meio do caminho. Às vezes tem uma empresa no meio do caminho e não tem nada. Então, esse caso, por exemplo, ele teve que deslocar ali, se eu não me engano, 400 quilômetros até a outra localidade para pegar um equipamento. 400 quilômetros para buscar e mais 400 para voltar. Exatamente, né? Foram 800 quilômetros de deslocamento. Então, assim, é um cenário muito diferente do que a gente está em grandes centros aqui, está acostumado, né? Exatamente. E também, assim, outro ponto que a gente tem o hábito de fazer é isso, a gente tem um servidor Radius, como o Leandro falou anteriormente, disponível, que é exatamente a ideia, deu um problema lá que afetou os servidores dele, afetou as CDNs que tinham lá dentro dele, lá, servidores do Google, de outras CDNs, foram afetados por esse problema. Então, o que a gente fez? A gente tem um servidor Radius que quando tá lá tudo parado, falei, cara, vai bater no nosso servidor Radius, a gente vai deixar todo mundo autenticar, porque o nosso objetivo, o nosso foco quando alguma coisa dessa natureza acontece cara, vamos conectar o pessoal. Depois a gente preocupa se o cara está com a velocidade correta, se está tudo certinho, mas no primeiro momento vamos conectar todo mundo, né? Restabelecer o serviço. Esse é o ponto principal, que foi o nosso foco naquele primeiro momento. Depois, cara, vamos ver se a gente consegue religar os servidores, se eles vão funcionar. Teve servidores do Google, por exemplo, que voltaram a funcionar. Teve servidores que tiveram que ser trocados, né? E a gente, voltou tudo ao normal? Voltamos o serviço, agora vamos voltar tudo que a gente precisa. Outra lição que foi muito, muito interessante que veio para a gente é a gente criar e ter essa cultura de um plano de recuperação de desastres, né? A gente tem isso na OpenX, o nosso funciona, mas a gente está criando esse produto para fomentar para os nossos clientes eles saberem, cara, o que você tem que fazer. Você imagina que amanhã o seu POP principal pode acontecer igual aconteceu em maio no Rio Grande do Sul, aconteceu uma chuva completamente inesperada que vai inundar. Teve data center no Rio Grande do Sul, foi completamente desligado, e os caras falaram, vamos desligar o data center, vai ficar uma semana fora, e uma semana virou 2, virou 3, então você tem que pensar isso, o que você vai fazer se acontecer uma catástrofe na sua rede. Então a gente começou a pensar como que a gente vai criar esse produto para criar essa cultura dentro dos nossos clientes, para eles saberem o que eu tenho que fazer. Qual que é o recurso? Como que vai fazer? A gente tem isso na rede da OpenX, claro que nós estamos falando de distâncias muito menores, mas a gente já passou, já precisou usar e sempre funcionou muito bem. A gente teve um problema lá de equipamento nosso que deu problema, a gente foi lá, buscou de backup, colocou em funcionamento, tudo tranquilo, resolvido rapidinho. É rápido, porque a gente está numa cidade que é muito mais próxima, mas mais rápido porque a gente tem o equipamento, a gente tem o recurso, aquela história que a gente fala da teoria do sapato velho, né? A gente tem o recurso disponível. O recurso está disponível porque quando a gente precisar numa emergência, ele tem que estar lá. Não tem que ser, vou acionar o fabricante, vou correr atrás daquele momento, não. O negócio já tem que estar disponível no momento que você precisa. Embora, Renato, você está falando sobre a gente está desenvolvendo um produto de recuperação de desastre, né, para os provedores, algumas coisas a gente já tem disponível. Procura a OpenX, fale conosco, colocation de máquinas aqui no OpenX de backup, que sejam máquinas virtuais, qualquer coisa desse tipo, nos procure, fale com a gente está à disposição para ajudar, para bolar um plano junto.
para que vocês não sofram o que a gente percebeu nesse cliente no último ano, porque foi bem crítico e algumas coisas, né, dá para a gente se precaver, dá para a gente pensar antes de acontecer para que não sofra tanto, assim, caso aconteça. A gente espera que nunca aconteça, né, mas a gente não pode contar com a sorte, né? Mas exatamente, porque você espere que não aconteça, que você não tem que estar preparado para quando aquilo acontecer. Acho que esse é o principal gatilho, a principal mentalidade que os provedores têm que se desenvolver, porque hoje é um serviço essencial, é igual luz. Falta luz na casa do sujeito, ele fica louco, falta água, ele fica louco, falta internet, o cara fica mais louco ainda. Então, é um serviço muito crítico e essencial. Então, tem que bolar algo para você não deixar os clientes na mão. E isso é fundamental que o provedor saiba da importância do que ele está fazendo, do impacto que ele causa na sociedade, para que ele ofereça um serviço, não somente um serviço de excelente qualidade, mas um serviço de excelente resiliência, que seja capaz de sobreviver até várias catástrofes. O caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul esse ano, por exemplo, os provedores foram muito importantes no enfrentamento de tudo aquilo, né? Porque caiu torre de celular, caiu tudo, assim, as pessoas estavam incomunicáveis. Então a gente tem vídeos também de provedor que o cara pegou o rack lá de equipamentos, botou no telhado do provedor lá, a água chegando lá, os caras quase tudo inundado na cidade, e os caras conseguiram manter o serviço na esperança que aquilo realmente ajudasse a população em geral a enfrentar por aquele momento. Então, é muito interessante e muito importante que os provedores se preocupem cada vez mais com isso, de saber que o serviço dele tem uma ótima qualidade e ele é muito importante para o restante da sociedade. E é até engraçado, a gente conversou com alguns provedores do Sul, né, e até operadoras, e casos assim de operadoras que têm redes celulares ou redes legadas que fazem comunicação de banco, né, que usa ATM, frame relay, essas coisas. Eles, com essas redes legadas, eles não têm talvez o conhecimento ou as áreas não se interagem para saber que o provedor pode ajudar eles. Então, nós tivemos um caso de um provedor que fez o transporte de toda a rede celular de uma operadora entre o Sul e São Paulo usando uma rede IP, uma rede MPLS, e a operadora duvidou, falou, não vai funcionar. Deixa comigo. Minha rede não é IP, MPLS, minha rede é legada, é antiga. Aí o provedor falou, deixa comigo, vou te conectar em São Paulo e depois você me fala. E voltou a operação dessa rede celular para o ar. Então, assim, a importância do provedor de internet está cada vez maior para a sociedade. É fundamental que o provedor tenha essa resiliência. É que o grande trunfo que eu vejo nos provedores, né, é a agilidade, né? Como eles estão muito próximos aos clientes, muito próximos aos usuários deles, eles são muito ágeis. Essas operadoras muito grandes, elas são mais engessadas. São naturalmente empresas com centenas de milhares de funcionários. Todo movimento que ela vai fazer é um transatlântico. Tudo que ela vai fazer demora muito tempo para acontecer, para ter as aprovações e etc. E o provedor não, o provedor é sempre muito mais ágil. Então, a gente consegue perceber que nesses momentos o provedor consegue se dar muito melhor, né? Ele consegue. O próprio enfrentamento da pandemia também aconteceu a mesma coisa, né? Aquele momento todo mundo fica em casa, os provedores foram responsáveis pelo entretenimento. Quem não lembra das lives que a gente tinha lá, recordes e recordes de lives no YouTube, as aulas que de repente da noite pro dia todo mundo teve que trabalhar de casa, todo mundo teve que passar a assistir aula em casa, Zoom, Google Meet, todas essas tecnologias foram amplamente utilizadas e foi exatamente a mobilização dos provedores que permitiu que tudo isso acontecesse. Isso aí. Mais uma vez, precisam de qualquer plano de resiliência, backup, construir, né, um plano de disaster recovery, conte conosco, faça contato com o OpenX. Temos já produtos que possamos ofertar para vocês e estamos à disposição sempre aí para qualquer dúvidas. E aí, pessoal, gostou desse tipo de vídeo? Quer que a gente comente mais casos assim emblemáticos? A gente tem muito... Eu já tenho 27 anos que trabalho com provedor, o Leandro também tem bastante experiência, a gente tem bastante caso que é muito engraçado da gente contar. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Se você é cliente da OpenX, sugira algum vídeo, algum caso que você queira que a gente compartilhe aqui com o pessoal, é só avisar. Muito obrigado a todos. Já a gente posta outros vídeos aí, outras informações que sejam relevantes para vocês. Obrigado. Valeu.